Né? Então, nós vamos estar hoje estudando a Bíblia. Na sua pregação, como nós estamos acostumados, a gente vai estudar. Nós vamos ler bastante a palavra de Deus. Vamos começar com Isaías 44, versículos a partir do 6. Isaías 44, a partir do versículo 6. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que eu declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras e as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vulo fiz ouvir, não vulo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Nós temos visto esses dias, temos estudado sobre o Deus Todo-Poderoso. Nós temos estudado o que significa quando nós dizemos que Deus é, os irmãos podem assentar. Significa quando dizemos que Deus é todo-poderoso. E nessa noite nós vamos ver um panorama bíblico em que Deus não apenas diz que Ele é poderoso, Deus vai mostrar que Ele é. Ele não só diz, Ele é. As Escrituras constroem, desde Gênesis até o Apocalipse, um retrato contínuo desse Deus como El Shaddai. Deus não é apresentado na Bíblia como El Shaddai apenas em Gênesis 17. Esse texto é o nosso texto base das primícias, mas não é o único, não é só ali. E nós vamos ver que Deus é todo-poderoso, de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22. De eternidade a eternidade, o Senhor é todo-poderoso. E esse é que nós vamos trabalhar hoje, o Deus Todo-Poderoso, revelado através da história nas Escrituras. Nós vamos ver que Deus se revela como Todo-Poderoso no Antigo Testamento, Ele se revela como Todo-Poderoso no Novo Testamento, e Ele se revela como Todo-Poderoso hoje, na sua vida. Primeiro, o Senhor se revela como Todo-Poderoso no Antigo Testamento. O Senhor mostra para nós que Ele é todo-poderoso ao criar e reger todo o universo. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente olha para o Deus que Ele criou. Mas Deus não apenas criou. Ele criou, Ele controla, Ele rege, Ele domina sobre todas as coisas da sua criação, porque Ele é todo-poderoso. Em Gênesis 1:3, o Senhor disse: haja luz e houve. Ele nos mostra que Ele tem o poder para criar a partir do nada, não depende de matéria-prima. Eu gosto muito de fazer bolo, especialmente um bolo de fubá. Mas eu não consigo dizer, haja bolo, e ele aparecer prontinho para a gente tomar no chá da tarde. Agora o Senhor fala assim, haja, e a Filomena veio a existir. Haja, e as estrelas do firmamento iluminaram o céu. Ele criou a partir do nada, e Paulo confirma isso em Romanos 4,17, quando diz que Deus chama à existência as coisas que não são. Quem mais, desde que o mundo é mundo, tem esse poder de abrir sua boca, falar e passar a existir? O Senhor falou e tudo vai existir. A voz do Senhor é poderosa. Algumas pessoas falam assim, olha, a sua palavra tem poder. Eu falo, a minha não tem não, irmão. Agora a do Senhor tem. O salmista, no Salmo 29, ele fala sobre essa voz poderosa do Senhor. Vamos abrir comigo, irmãos, no Salmo 29. Como o salmista declara o poder da voz do Senhor. O que é que essa voz tem de tão poderosa? O que é que essa palavra do Senhor tem de poderosa? A partir do versículo 4 ele diz, a voz do Senhor é poderosa,
A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias poças, desnuda os bosques e no seu templo tudo diz glória. Essa é a voz do nosso Deus. Eu duvido que o meu falar, o meu simples falar, faz alguém dar glória, porque não há poder, mas quando o Senhor abre a sua boca, não tem como a sua criação não glorificar. E o Senhor não apenas criou, Ele também rege. E nós vamos ver lá em Jó, capítulo 37, um capítulo que o Antônio usou ontem. Nós vamos ler uns versículos diferentes hoje do capítulo 37, como o Senhor governa os detalhes da sua criação. Jó 37, versículo 6, diz: porque Deus diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva e o aguaceiro sede fortes. Então, quando tiver aquele pé d'água, foi o Senhor que disse: chova com gosto aí. Nos versículos 11 e 12 diz: também de umidade carrega dessas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então as nuvens, segundo o rumo que Ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Eu lembro que nós fomos um dia para o ensaio do casamento da Elilza e do Fernando, e estava um pé d'água perto de casa. E quando nós chegamos ao local do ensaio, o chão estava seco, não tinha caído uma gota de chuva. Como é isso? Deus falou: nuvem, vai para a zona sul, deixa o norte seca. Porque o Senhor ordena até as nuvens para onde elas vão e onde elas devem desaguar. Porque Ele governa a criação dEle. Deus também mostra que Ele é todo poderoso ao julgar este mundo. Nós vimos isso ontem, o Antônio falando que Deus é um justo juiz, e Ele é. E como justo juiz, Ele julga. E dependendo do caso Ele absolve, e dependendo do caso Ele condena. E nós vemos em Gênesis capítulo 6, que o Senhor se arrependeu de haver criado o homem. Porque a Bíblia diz, e eu acho uma das afirmações mais fortes sobre a maldade do homem, é o que está escrito em Gênesis 6, versículo 5. Os irmãos já pararam para pensar seriamente no que diz esse versículo? Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Continuamente mal. E Ele, como juiz de toda a terra, Ele julgou aquela geração. E a palavra diz no capítulo 7, versículo 22, que tudo que tinha fôlego morreu. Só sobraram Noé e a sua família, porque pela graça do Senhor eles foram salvos. E Deus mostra que Ele é o juiz soberano e absoluto de todos, e que não há quem escape do seu juízo. Não há quem possa escapar ao Todo-Poderoso. Quem pode dizer: Deus não me julga? Quem pode dizer: eu não vou sofrer a ira do Senhor? Não há quem escape do Todo-Poderoso. Às vezes, como filho, a gente consegue escapar do castigo do pai, do castigo da mãe. Como funcionário, a gente consegue escapar da bronca do chefe, mas não há quem escape das mãos do Senhor. Porque Ele é todo-poderoso até para julgar. Mas Deus também mostra que Ele é todo-poderoso na aliança com Abraão, lá em Gênesis 17, que é o nosso texto base. E o que eu achei lindo, meditando nesse texto de Gênesis 17, quando Deus fala com Abraão, é o porquê. O porquê. Deus diz para Abraão: eu sou todo-poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Mas Deus não está falando isso para Abraão para se exaltar, para bater no peito. A gente faz isso como homens, não é? A gente fala: eu sou o doutor tal, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente mostra os nossos títulos para se engrandecer, mas esse não foi o objetivo de Deus. Vocês percebem que Deus já havia falado antes com Abraão. O Senhor fala com Abraão em Gênesis 12, quando Deus o orienta a sair da sua parentela.
Deus fala outra vez com Abraão em Gênesis 13, quando promete dar Canaã por herança. Passado mais um tempo, Deus volta a falar com Abraão em Gênesis 14, em Gênesis 15, quando ele promete dar um herdeiro. Abraão fala, mas o meu herdeiro vai ser o Damasceno, Eliezer que nasceu na minha casa. Ele fala, não, Abraão, eu vou te dar descendência. E nesse meio termo, Abraão e Sara vacilam e entra Agar na história que não deveria ter entrado. E apesar de todo esse contato com Deus, parece que Abraão não compreende quem é que está falando com ele. Então agora, em Gênesis 17, Deus vai fazer algo a mais. Deus fala com Abraão, anda, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Deus reafirma a sua promessa a Abraão e se apresenta como a garantia do cumprimento dessa promessa. Quando Deus se revela a Abraão como todo-poderoso, não é só para mostrar que tem poder, para dizer a Abraão, o que eu estou prometendo vai ser cumprido, porque a garantia desse cumprimento é quem eu sou. Quem Deus é que garante o cumprimento do que Ele promete. E o autor dos Hebreus deixa isso registrado em Hebreus capítulo 6, versículo 13, onde ele diz o seguinte: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, quando Deus diz para Abraão, Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, Deus não está só apresentando um título a Abraão, não, Ele está dizendo, está aqui a garantia de o que eu falei vai se cumprir. E Ele vai mais além. Deus dá a Abraão o título de pai de muitas nações. Ora, o primeiro filho de Abraão não tinha nem nascido ainda. Se já houvesse um filho, alguns filhos, ele disse, eu já tenho filho mesmo, naturalmente vai se reproduzir, vai ter, não. O primeiro filho nem havia nascido. Isaac não havia sido sequer concebido. E Deus já estava dizendo para Abraão, você vai ser, eu estou te dando hoje, antes que aconteça, para você saber que o que eu falo eu cumpro. Você vai ser pai de muitas nações. E se a gente for pensar no nascimento de Isaac, isso em si já é algo que só um Deus Todo-Poderoso poderia ter feito. Porque de um ventre morto surgiu uma vida. A própria Sara duvidou disso. A própria Sara duvidou. Ela falou, mas eu já sou velha, vou ter prazer com meu senhor, o ventre amortecido, não tenho nem mais o costume das mulheres. Foi a outra Sara, essa Sarinha tem fé. Mas nem a dúvida de Sara impediu o cumprimento da promessa, porque quem prometeu foi o Todo-Poderoso. Aquele ventre amortecido gerou vida, porque El Shaddai assim o disse. O Senhor falou, tudo veio a existir, inclusive Isaac no ventre estéril. Até hoje, ninguém foi capaz de fazer uma estéril dar à luz sem intervenção. Hoje se pode fazer barriga de aluguel, fecundação in vitro, não é? Eu duvido o melhor cientista do mundo dizer você vai dar à luz sem ninguém interferir, só o Todo-Poderoso, só Ele. E alguém podia dizer, mas isso foi uma coincidência, foi um acaso, aconteceu com Sara, nunca mais se viu, não. O Senhor repetiu o mesmo feito com Rebeca, esposa de Isaac, com Raquel, esposa de Jacó, com Ana, mãe de Samuel, com Isabel, mãe de João Batista e com outras mulheres na palavra, porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. O Senhor se revela como El Shaddai para mostrar que Ele mesmo é a garantia do que Ele promete. Amém. Deus também mostra que Ele é todo-poderoso quando Ele humilha os deuses do Egito. Quando o Senhor mandou as pragas do Egito, cada praga foi direcionada a desmoralizar um Deus específico dos egípcios. E o Senhor fala em Êxodo 12:12, executarei juízos sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Não há outro. Por isso, já perceberam que o Senhor fala repetidamente, não há outro além de mim?
não há outra rocha que eu conheça, não há outra. Eu sou o Senhor. E ele humilhou os deuses egípcios. E acho lindo nessa história, quando você vai ler as pragas, os egípcios sofrendo, e no arraial de Israel, uma praga não chegou. Quando veio a praga dos primogênitos, o Senhor fala: farei separação do meu povo. Todo primogênito do egípcio vai morrer, incluindo dos animais. Mas no arraial de Israel, nem um só cachorro morrerá, para que saiba que eu faço diferença entre o meu povo. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas Deus ainda mostra no Velho Testamento que Ele é todo-poderoso ao fazer o impossível. Vou falar de 3 impossíveis que o Senhor fez aqui. 3 bem conhecidos. A abertura do Mar Vermelho. Êxodo 14, 21 fala que as águas se dividiram. Quem mandou? Quem ensinou para as águas quando elas deveriam correr? Quem disse para as águas se formarem em parede? Deixar a terra seca para o povo passar. Você já imaginou se você precisa ir lá para o outro lado do rio e você tem que atravessar o Amazonas e não tem barco? Você pode ser o melhor nadador, você não vai chegar do outro lado. E foi isso que o povo viu. O mar à frente, Faraó com seu exército atrás. E agora? O povo achou que ia morrer. Faraó achou que ia destruir o povo de Israel. Mas o Senhor deu a sua ordem. O mar obedeceu. As leis da física se dobraram. As águas se afastaram, secaram o chão, formaram muralhas de um lado e do outro. E o povo passou na terra enxuta no meio do mar. O Senhor Deus mostrou que Ele é o Todo-Poderoso de tal forma que por todas as gerações, até o fim dos tempos, esse feito vai ser lembrado. Isso aconteceu há milhares de anos, a mais de 10 mil quilômetros daqui de Macapá. Hoje é 7 de janeiro de 2026, nós estamos falando ainda desse grande feito do Senhor. Todos saberiam que o Senhor era Deus através daquele feito. Outro impossível do Senhor foi a caminhada de 40 anos no deserto. Caminhar 40 anos não é impossível, não é difícil. Tem muitas tribos nômades que vivem no deserto caminhando sem parar. Então o que é impossível nisso aí? Deuteronômio 8:4 e 29:5 falam de 3 coisas que aconteceram que, meus irmãos, não acontecem, é só o poder de Deus. O pé do povo não inchou, a roupa não envelheceu e as sandálias não estragaram. Me diga você, se você tem algum sapato novo que você comprou 10 anos atrás. Aquela roupa que você comprou para o Natal de 2015. A gente sabe que quando lava roupa, a gente prefere pôr para secar à sombra, porque se secar no sol queima, desbota, envelhece rápido, né? Esse povo andou 40 anos sob o sol do deserto e a Bíblia diz que a roupa não envelheceu. O Senhor cuidou das fibras da roupa do seu povo. O sapato não estragou depois de andar 40 anos e o melhor, o pé não inchou. Às vezes eu vou ao centro com os meus filhos, dá 1 hora de caminhada, já quer um banquinho para sentar, porque o pé está inchado, está doendo. 40 anos, meus irmãos, o Senhor não deixou. Olha o cuidado do Senhor. 40 anos e Ele não deixou que o pé inchasse. Eu acho tão lindo que a Bíblia registra isso. Não se inchou o vosso pé. Deus do impossível, é impossível. A gente faz uma caminhada de oração, quando dá 1 hora, a gente começa a olhar para o pastor para ver se ele manda parar. O povo andou 40 anos. Um terceiro impossível, a muralha de Jericó. A muralha de Jericó seria hoje o equivalente em grandeza às muralhas da China. Era intransponível. Jericó era conhecida por aquela fortaleza. E o texto diz em Josué 6 que as muralhas ruíram. Sem armas,
sem máquinas pesadas, sem trator, sem escavadeira para derrubar os muros, sem estratégia militar, as muralhas ruíram. Por quê? O poder não estava no exército de Israel. Jericó também tinha um bom exército. O poder não estava no barulho da pisada do povo rodeando a cidade. O poder estava naquele que disse: marcha. As muralhas não tinham como resistir ao mandado do Senhor. Deus é especialista em fazer o inédito, fazer o que nunca foi visto, fazer o impossível, aquilo que ninguém espera. Esse é o nosso Deus. Deus ainda mostra no Velho Testamento que Ele é todo poderoso sobre os reinos do mundo. Tem um versículo lindo em Apocalipse que diz: os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Mas Deus já governa os reinos do mundo desde a eternidade. Em Daniel, no capítulo 2, versículo 21, ele diz: Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. O Senhor mostra que os tronos do mundo estão sujeitos, subordinados ao trono dos céus. Ao longo da história de Israel, nós vemos que o Senhor é que coloca o rei que Ele quer e Ele tira o rei que Ele não quer. Quando o povo escolheu e resolveu pedir um rei, eles queriam fazer alguém rei, o Senhor lançou sorte sobre Saul. Mas quando Saul desagradou o Senhor, Deus mandou Samuel ungir Davi. E Samuel tenta barganhar com o Senhor, porque Samuel gostava de Saul, deixou assim em 2 Reis 9, por que você insiste em pedir pelo Saul quando eu o rejeitei? Pega o azeite, vai à casa de Jessé, porque eu vou ungir um dos seus filhos. E o Senhor unge a Davi em lugar de Saul. E Davi teve muitos filhos. Os seus 2 mais velhos morreram. Ficou o terceiro mais velho, Adonias, e quando Davi estava muito velho, Adonias fala: vou ser rei. Ele chama o general de Davi, alguns sacerdotes, e ele se unge rei de Israel. Mas o Senhor havia decidido quem seria o rei. Em 2 Crônicas 28, 2 Crônicas 28, o Senhor fala: teu filho Salomão é quem me edificará casa. Porque Davi queria edificar uma casa ao Senhor, mas Davi era homem de guerra. E o Senhor falou: não, Davi, você tem muito sangue nas suas mãos. O teu filho Salomão vai me edificar casa. Eu estabelecerei o seu reino para sempre. Então Adonias tentou ser rei, mas Deus já tinha decidido quem seria o sucessor de Davi. E Salomão reinou em lugar de seu pai. Porque os planos do Senhor não podem e não serão frustrados. E com o passar do tempo dos reis, nós vemos outros exemplos. O rei Acabe, que era um rei perverso com a sua mulher Jezabel. Ele achava que estava tranquilo porque estava no trono. Mas o Senhor falou: vou dar fim à maldade de Acabe. E ele manda o moço do profeta ungir a Jeú para tirar Acabe e Jezabel do trono. E ele diz assim: se levantou o moço e entrou na casa de Jeú e derramou-lhe azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Então o Senhor tirou o reino de Acabe. E depois o Senhor tirou o reino de Jeú, porque Jeú se alegrou por matar Acabe. E o Senhor faz a mesma coisa depois com Nabucodonosor, quando o Senhor depõe o rei Zedequias, e ele diz através de Jeremias: eu vou te entregar a Zedequias, ele vai te levar para a Babilônia. E lá em Daniel, o que é que o Senhor fala sobre Nabucodonosor? Nabucodonosor tem um sonho, fica inquieto, e Daniel vai dizer para ele o significado. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Porque os reinos desse mundo pertencem ao Senhor, porque só Ele é todo poderoso. Ele é o único rei de verdade. Ele empresta
os seus reinos aos homens da terra. Ele estabelece reis e ele destrona os reis. O único que não é destronado nunca é o Senhor nosso Deus. Mas o Senhor também se revela todo-poderoso no Novo Testamento. Primeiro ponto que a gente vê o Deus Todo-Poderoso no Novo Testamento é na encarnação do seu Filho Jesus Cristo. Nós vemos que em toda a história da humanidade, mesmo nos casos em que foi um milagre a concepção, nunca houve, até Maria, uma concepção em que não houve uma participação de um outro ser humano. Sim, Sara era estéril, mas para ela conceber teve a participação de Abraão. Mas quando Maria concebeu, foi só o poder do Senhor que gerou aquele ente santo no seu ventre. O Deus Todo-Poderoso, a partir de agora, caminha em carne no nosso meio como um de nós. Só o Todo-Poderoso pode fazer isso. Só o Deus Todo-Poderoso. Jesus mostra que Ele é Todo-Poderoso, que Ele tem poder sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a vida, sobre a morte. No Novo Testamento você não vê Jesus pedindo, Ele ordena. Ele ordena a natureza. Nós vemos em Marcos 4,39 que Jesus está com seus discípulos no barco e quando se levanta uma tempestade, Jesus está dormindo, eles vão acordar temendo. Jesus fala à natureza e diz: acalma-te e faz-se bonança. Ele tem domínio sobre os elementos sólidos. 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes eu queria ter esse poder. E alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Sobraram 12 cestos. A matemática não fecha. Humanamente não tem como dar conta de 5 pães alimentar uma multidão de mais de 10.000 pessoas e sobrar 12 cestos. Esse é o poder do Senhor sobre todos os elementos da natureza. O Senhor Jesus, sendo homem como nós, em carne e osso, andou sobre as águas. Que poder! Ele falou para a água: me sustenta e não me deixa afundar, eu vou andar. Se eu colocar o pé na água, eu afundo. Mas o Senhor ordenou a água e ela não submergiu. O Senhor tem o poder sobre os demônios. Quando o Senhor chegou em um certo lugar, os demônios reconheceram que era o Cristo. E eles reclamam: o que vieste fazer aqui, Filho de Deus? Vieste nos perturbar fora de tempo? E Jesus fala assim: cala e sai dele. E os demônios obedecem. Quando lhe trazem endemoniado, surdo e mudo, ele fala: sai dele, não entre mais. E o demônio obedece, porque os demônios têm que se submeter ao Todo-Poderoso. O Senhor ordena a morte. Quando Jairo busca o Senhor, porque a sua filha está à beira da morte, ele chega lá e todos estão chorando porque ela está morta. O Senhor pega a mão da menina e fala: menina, levanta-te e a vida volta a ela. E quando ele chega, depois de Lázaro estar morto há 4 dias, ele não perde tempo com a morte. Ah, Senhor, ele só fala assim: vem para fora. E Lázaro sai. O Senhor domina sobre todas as coisas. Não há nada no mundo físico, nem no mundo espiritual, nem na morte, que não se submeta ao comando do Todo-Poderoso. Em Apocalipse nós vemos o louvor diante do trono de Deus. No final dos tempos, quando o Senhor tiver destruído todos os seus inimigos, depois que Ele tiver tudo sido consumado e todos estiverem prostrados diante do Senhor, Apocalipse 19:6 diz: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, o trono não muda, o poder não diminui, o reino é eterno, porque quem se assenta no trono é o El Shaddai. É Ele, o trono é dele para todo sempre. E o Senhor também se revela todo-poderoso na nossa vida. Nós vemos na Bíblia muitos milagres do Senhor, mas o maior milagre de todos é conceder a vida eterna a um pecador. Efésios 2, versículos 1 ao 5 diz que nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados.
É impossível um morto dizer: quero viver de novo, vou voltar. Mas o Senhor nos resgata das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor e nos leva para morar com Ele na sua glória eterna. Esse é o maior milagre da história da humanidade. O Senhor Jesus na cruz, morrendo, o ladrão ao seu lado fala: Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. E o Senhor Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem pode garantir isso? Quem pode garantir para você que ainda hoje você vai estar no paraíso? Só o Senhor de toda a terra. E mesmo no seu momento de maior humilhação, de maior quebrantamento, o Senhor Jesus era Deus Todo-Poderoso. E Ele garantiu ao ladrão da cruz: ainda hoje você vai estar no paraíso. Mas essa promessa também é para nós, meus irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Eu errei aqui, calma aí. 2 Coríntios 6, 18. O texto diz: eu serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor usa aqui o mesmo nome que Ele usou para Abraão, quando Ele disse: Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, e essa é a garantia de que a promessa vai se cumprir. Ele está usando esse mesmo nome para dizer para nós: eu garanto, você vai ser meu filho e minha filha, eu sou o Todo-Poderoso, essa é a garantia, sou eu que estou falando. Eu sou o Todo-Poderoso. O Senhor usa para falar conosco o mesmo nome que Ele usou para falar com Abraão, garantindo assim a promessa para nós, como Ele garantiu a Abraão. E a promessa que Ele fez a Abraão se cumpriu. A que Ele fez a nós também vai se cumprir, porque Ele é o El Shaddai. E o nosso Deus, Ele se mostra todo-poderoso para você individualmente. Quando Deus fala com Abraão em Gênesis 17... Ele está falando com Abraão individualmente. Ele não muda o nome de toda a nação de Israel, que não existia, ele muda o nome de Abraão. De Abrão para Abraão. Ele quer mostrar aqui que Ele se importa não é só com o coletivo, Ele se importa com você, como indivíduo. Deus não diz assim: que a tua descendência ande na minha presença. Ele fala: Abraão, você ande na minha presença, você seja perfeito. É você. Nesses dias de primícias, Deus quer falar com você individualmente, meu irmão. Não é com a congregação Pastor Ivan Ribeiro. É com você. É com o Odijon, é com o Fernando, é com a Jéssica, é com a Gisele, é com o Antônio, com a Uda. É com você. A mensagem não é para o irmão que está do lado: olha, aquele irmão está precisando ouvir essa palavra. Não, é para você. É com você que Deus quer tratar. É você que Ele quer. O irmão é ele com Deus. É com você que Deus está falando. A Bíblia não nos apresenta um Deus possivelmente poderoso. Ela nos apresenta um Deus que decreta, que governa, que reina, que salva, que julga, que domina sobre tudo e sobre todos. Deus não tenta, Ele faz. Deus não prevê, Ele determina o que vai acontecer. Deus não reage, Ele reina sobre tudo. Deus não é poderoso, meus irmãos, porque Ele faz coisas poderosas. Ele faz coisas poderosas porque Ele é poder. Esse é o Deus a quem nós servimos. Que o Senhor nos abençoe.